Fala galera, beleza? Estamos aqui no canal Foral Testes com mais um vídeo das referências da área de testes de software do Brasil. Uma grande lenda está aqui conosco hoje, Júlio de Lima. E aí galera, beleza? E aí, Julião, como é que tá? Maior prazer estar por aqui, mano. Parece que eu já estive aqui várias vezes. Cara, aí já teve, hein? Já teve, hein? Qual a sensação de você vir aqui várias vezes e continuar vindo? Pô, parece que eu já estive aqui várias vezes, inclusive no mesmo dia, cara. Isso é muito legal, assim, é uma... Sabe, se sentir em casa, saca? Se sinta em casa. E todo mundo que assiste esse canal se sinta em casa. Se vocês quiserem postar algum conteúdo, vem pra cá que vocês vão ter muitos. Hoje a gente vai falar dessa lenda. Julião, como é que você começou na área de teste? De onde saiu, Julião? Eu atuava... Bom, primeiro eu comecei na área de tecnologia desenvolvendo sites. E era muito louco, assim, porque na minha época, o que havia naquela época para desenvolvimento web eram sites em HTML. Na minha época. E só essa, Na minha época. na minha Quando o cara fala assim, já é baby. Como é que é as geração lá? baby boomer. Aí, ó. Eu acho que eu sou geração X, cara. É cringe. É cringe. E naquela época, cara, foi uma época muito bacana assim para quem desenvolvia, porque existiam diversos sites de hospedagem. Para desenvolver um site era muito simples, bastava você desenvolver algo em HTML. Formatação de conteúdo naquela época ainda era via HTML, então você coloria, pintava os elementos que estavam na tela com o uso do próprio HTML, né? Para quem já entende um pouco mais de HTML sabe que isso mudou bastante. Né? Hoje em dia é tudo com tudo tabela. Hoje em dia é tudo com CSS, você colore, você formata, né? JS ainda não era muito utilizado para interação com elementos. Hoje em dia, para quem desenvolve, sabe que quando eu escrevo alguma coisa em JavaScript, eu consigo interagir com os elementos que tem no HTML, fazendo com que eu crie botões, com que eu faça botões desaparecerem, que eu crie campos, janelas, né? Aquela modal que vocês veem, quando alguém clica num botão e ele vai lá e mostra para você, esmaece a tela, né? Deixa ela tudo escura. Coloca uma telinha no meio branca com o código que você quer. Aquilo basicamente que está acontecendo é que através de JavaScript você está criando dois grandes elementos, um que é uma caixa preta e está cobrindo tudo e navegando em tudo, né? E o outro que é uma outra janelinha no centro. E aquela janelinha do centro você pode construir muitos objetos dentro dela ou carregar uma outra janela de uma outra página ali dentro. Isso acontecia com o JavaScript e cresceu muito isso. Eu comecei como desenvolvedor web naquela época, eu ainda nem tinha entrado na faculdade, mas eu me apaixonei, falei, caraca, isso daqui é o que eu quero. Então, meu primeiro site foi um site chamado Spider Games, que era um site que foi desenvolvido no Word, salvo para a web. Nossa, eu lembro disso aí. Você lembra disso? Salvo para a web. Eu usava mais no PowerPoint. Pode crer. No PowerPoint também tinha. Eu usava, eu fazia lá os desenhos lá e sim, para web. E aí eles salvavam HTML. Eu chamei de Spider Games porque foi o único GIF que eu encontrei na internet naquela época. Você não tinha ainda o Google Images para procurar. Você procurava em outros sites, tipo KD, né, que era um site de buscador brasileiro. Eu encontrei um GIF do Spider-Man. E aí eu coloquei um monte de ROM dentro do site para você fazer download. ROM, para quem não sabe, é um arquivinho que você lê através de um emulador. Então, você tem um emulador de um game, por exemplo, Game Boy. Você consegue instalar um programinha que é um emulador. E aí você tem a ROM, que é o jogo. Você vai lá e dá abrir arquivo e aponta a ROM. E aí você tem um jogo para você começar a jogar na sua máquina. Já era pirataria desde cedo, hein? Pirataria desde cedo, olha só. Quem diria? Pois é, cara.
E naquela época era muito louco, porque a gente tinha, naquela época, computadores que ainda não eram tão bons, né? Naquela época Era o computador do milhão. era computador do milhão, era um K6 2500, era um Pentium 1, que era o top zero da galáxia. E a quantidade de memória era muito pouco, era centenas de megabytes, não era nem giga ainda, nem. Desculpa, não era nem. Desculpa, não era nem megabyte ainda era kbytes, né? Era muito pouco de memória. E eu lembro que a memória que eu tinha, que era inicial, ela tinha 16 de memória EDO. Então, tipo, era muito pouco. E era um tipo de pente de memória que ele não, sabe, você não conseguia expandir muito mais do que aquilo que tinha. Então, uma vez que eu abri o computador, eu vi 3 pentes na verdade era 12, tá? Então eu vi 3 pentes de 4 de memória. Então era muito pouco mesmo. Mas dava para salvar e dava para jogar ali naquele espaço. Nessa época eu tinha quantos anos? Era 98, eu tinha 12 anos. Não. Contou. Eu tinha 12 Agora anos, a galera já cara. vai fazer as contas aí. Eu tinha 12 anos naquela época. E foi muito louco, porque dali eu comecei, então, a ver que eu gostava muito de tecnologia. Em 2002, eu comecei o meu primeiro curso técnico. Aí depois, em 2006, era a época que eu comecei a programar em PHP. Em 2000, até 2009, eu trabalhei como desenvolvedor, PHP e depois GNexus. De 2009, então, em 2009, então, eu tive a oportunidade de me tornar um analista de testes. Em 2012, eu comecei a trabalhar como um automatizador de testes. Não, desculpa, como um testador UAT. Para quem não conhece, é um testador que é muito mais relacionado a negócio do que a testes em si. De lá, eu virei automatizador de testes. De automatizador de testes para QA, já no contexto ágil. De QA para instrutor e consultor de testes. De instrutor e consultor para test lead pela primeira vez. Depois como QA lead. E depois como senior QA engineer e principal QA engineer. Então, essa foi mais ou menos o decorrer da minha trajetória. E eu diria que foi bastante. Foi uma trajetória bastante completa, pela perspectiva de que muitas coisas que eu lia no livro, por exemplo, você já deve ter escutado falar de teste beta e teste alfa, quando a gente fala de aceitação. Você já deve ter escutado falar sobre teste de unidade. Você já deve ter escutado falar sobre teste de integração. Você já deve ter escutado falar sobre automação de testes de desktop, automação de testes web, testes não funcionais de performance, de acessibilidade, de usabilidade. Você já deve ter ouvido falar sobre microserviços, sobre APIs, sobre API REST, sobre API SOAP. Você já deve ter ouvido falar sobre testes de sistema, testes end-to-end, de testes de componente. Você já deve ter ouvido falar sobre testes de infra. Então, o que aconteceu? Nessas várias mudanças que eu fiz, eu fui fazendo mudanças para tentar validar, para tentar vivenciar, não só pela grana, a grana também era um dos meus objetivos, mas o meu grande objetivo era querer me tornar um consultor um dia. Então, eu ia aceitando propostas que estavam relacionadas a viver contextos distintos. E vivenciar esses contextos distintos é o que me faz hoje ter uma visão mais aberta e mais flexível sobre testes. Então, hoje eu fico feliz em falar que, independente de qual seja o contexto em que eu esteja, eu vou conseguir ter uma facilidade de pensar e refletir sobre qual prática usar. Por quê? Porque eu tive intencionalmente a oportunidade de trabalhar em diversos contextos, o que me fez aprender bastante sobre as nuances que existem hoje
nessa carreira tão, né, dinâmica que é trabalhar como alguém que testa aplicações. Aquela frase que sempre vocês que são aqui do canal, vocês veem, né? Principalmente nas lives freestyle que eu faço aqui, é que mais vale um QA de 5 anos que trabalhou em 5 empresas do que uma pessoa que trabalhou 5 anos em uma empresa. Eu diria que, com certeza, isso te dá, nossa, te dá uma flexibilidade. E é interessante, sabe, João? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas caramba, Júlio, eu fui te pedir um. Eu sempre estou respondendo perguntas no meu Insta, né? Que é o Júlio de Limas Insta. Eu sempre respondo perguntas lá, diariamente respondendo perguntas da galera. Sem falar nas perguntas dos meus alunos. Então, os meus alunos eles fazem parte de um programa de treinamento de testes, que é o programa de teste de qualidade de software. E quando eles entram lá, eles fazem parte de um grupo comigo, onde eu fico junto com eles durante 6 meses, diariamente mandando para eles mentorias em áudio e respondendo suas perguntas. E eles geralmente falam, mas, cara, como você consegue encontrar a resposta para o meu problema? Porque o problema deles está relacionado a alguns dos contextos que eu já vivenciei. Então, nossa, isso traz uma facilidade em abrir a mente quanto ao que aplicar, que é assim, sabe? É difícil de explicar. Eu não consigo mencionar quais são todas as fontes do conhecimento que eu tenho, porque eu vivi muitos contextos e isso me ajuda hoje, entendeu? Então, é algo que é difícil, porque durante muitas vezes nessas trocas de empresa, e provavelmente você vai entender isso, para vocês que nos assistem hoje, vão entender isso, porque às vezes surge uma oportunidade e você fica assim, será que eu vou? Né, a empresa que eu tô agora me abraçou, a empresa que eu tô agora me deu oportunidades, caraca, fala que eu sou um funcionário sensacional, gosta do meu filho, se sente, né, parte da empresa, caramba, tem um monte de coisa assim, né, e trocar de empresa, deixar aquela comodidade que você tem é difícil, né, se você tem a vontade de realmente viver de verdade a sua carreira em testes, que era o meu caso, eu não pensaria 2 vezes se eu visse um contexto diferenciado, que eu pudesse crescer mais, sabe? Muito bom. E compartilhar conteúdo. Como que você se tornou essa lenda aí? O que te fez compartilhar conteúdo, Lá atrás, quando eu comecei na área de testes, o primeiro treinamento que eu fiz foi com a pessoa que foi o meu mentor assim, em testes, que foi o Cristiano Caetano. E o Cristiano, ele tinha um estilo de ensinar muito louco, assim, porque ele falava que ele tentava ensinar não para jogar informação, mas para realmente transformar. Então, e ele fazia isso e muitas vezes fazia isso de maneira gratuita, cara, assim, né, eu me lembro uma vez que eu tinha uma dúvida muito foda quanto a JMeter, eu lembro até a dúvida que era, eu estava automatizando um teste com JMeter, isso lá em 2009, e existia uma maldita variável, não vou falar o contexto para ficar mais fácil, eu automatizava um teste, eu gravava todas as requests que eram enviadas para o servidor através do HTTP Proxy Recorder, que naquela época era só uma configuração de proxy, né, depois que mudou essa nomenclatura. E quando eu ia rodar o teste não passava. Por mais que eu colocasse um gerenciador de cookies, né, na requisição para salvar a sessão, não funcionava. Eu falava, mano, não funciona. E aí ele falou, me explica mais sobre isso. Eu expliquei, naquela época ainda a troca de mensagens não era por WhatsApp ou por Telegram era por e-mail, cara. Era por e-mail. E o e-mail era muito louco, porque você enviava, você não sabia se você ia ter uma resposta, né? Qualquer um poderia alegar que caiu no spam e nunca viu sua mensagem. E ele respondeu dizendo para mim, para que eu desse mais contexto para ele. Eu dei mais contexto para ele. Ele falou, mano, tem algum tipo de mecanismo de segurança? Falei,
Com certeza. Deixa eu perguntar aqui para a galera. E quando a galera falou para mim, eles falaram: a gente tem um mecanismo de segurança que é o CSRF. O CSRF ele é um mecanismo de segurança, para quem está ouvindo aqui, que ele faz o seguinte: ele tenta confirmar a origem da requisição. Então, ele só vai permitir que você, quando você entra na página 1, pensa num flow, tá bom? Quando você entra na página 1, ele gera um token. Esse token fica salvo parte no servidor, parte no front-end. Quando o front-end vai levar o usuário da página 1 para a página 2, ele leva aquele token que foi criado no front-end e antes de mostrar a página 2, ele compara o token do front-end que levou o usuário para a segunda página com o token do servidor que foi gerado. Se os tokens forem iguais, ele apresenta a página para você. Muito louco isso, né? O que isso evita? Evita que algum engraçadinho vai lá e mande uma requisição para o site com todos os dados reais e o site aceite aquilo, sem saber qual é a origem da requisição. É isso que ele faz. Então, o que eu fiz? Eu gravei o teste e eu rodei o teste mandava requisições do JMeter, não do front-end da página, onde ele gerou aquele token. Aí ele dava o 401 para mim. Aí ele falou, mano, é o seguinte, tem um token no front, procura ele que você vai achar. Eu olhei, batata, tinha lá um cara chamado lá JSession, underline JSession, que estava lá no front-end. E aí eu tinha então que acessar a página 1, extrair o JSession que estava lá, colocar como uma variável para enviar na requisição, para que daí o servidor batesse e verificasse que eu era uma origem válida. Ele me falou isso de graça, cara. Quando isso aconteceu, velho, eu fiquei muito louco. Eu falei, o cara tem um maior sucesso, velho. O cara é super inteligente, ele é super flexível no pensamento. Ele sabe de tudo isso e ainda ensina de graça, cara. Eu falei, mano, eu preciso ser esse cara, velho. Daí eu comecei dali a produzir conteúdo para a minha empresa. Um sonho que eu tinha era de trabalhar com ele. Quando chegou em 2013, eu consegui alcançar meu sonho, que era trabalhar com ele. Eu comecei a trabalhar com ele, ele me deu a primeira oportunidade de palestrar no evento. Não em qualquer evento, o maior evento de testes da época. Era o Bratest. Era muito foda palestrar no Bratest, porque era um super evento. Era a galera que era os criadores de uma certificação em testes. O Bratest é o evento que era da Associação Brasileira de Testes, a Lattes. Exatamente. E aí o Cristiano pagou para minha viagem, para que eu viajasse. Era uma das minhas primeiras viagens de avião. Ele me pagou a viagem para que eu fosse para lá, para o Rio de Janeiro, na capital, palestrasse lá no prédio da Bolsa de Valores. Eu tô falando tudo isso para vocês porque foi um momento muito mágico assim para mim. Era tipo a realização de um sonho de estar no caminho de me tornar um consultor como ele era. Então, eu fui para lá para palestrar lá no prédio da Bolsa de Valores sobre um tema que era um tema que eu já estava trabalhando já fazia algum tempo, que eram testes mobile, utilizando a nuvem. E eu tive a oportunidade, então, de compartilhar o conhecimento pela primeira vez, publicamente, lá dentro daquele evento. Então, foi um negócio muito louco, assim, e foi algo que me marcou e que eu falei, não, a partir de agora, eu vou começar a compartilhar conhecimento. Então, ali foi quando começou o Júlio Compartilhador. Muito massa. E a galera hoje tem aí, né, a referência da área nos últimos 3, 4 anos, voltado pelo público. Esse ano, oficialmente, eu já falei que a gente vai fazer aqui da Foil Testes, a gente que vai tomar conta. Eu dei consultoria nos últimos 2 anos, era uma startup, mas a startup, como a maioria das startups, faleceu. Não conseguiu terminar esse ano, mas eu te digo que esse ano você também era a referência. Tanto é que eu fiz o evento Foil Testes Referências para mostrar para o pessoal quem são as referências da área, né? Quem que merece esse prestígio aí. Júlio,
quais são os próximos passos aí do Júlio de Lima? Vai entrar para televisão? Porque já. Como é que é? Você tem LinkedIn, fodástico, o Instagram, fodástico, o YouTube, fodástico. E falando de Instagram e YouTube, eu acho que é o maior, os dois. Você lembra ali questão de números? Eu não vou falar de números, não, mas eu não lembro se está com você ou o Pessone no Instagram. Mas aqui no YouTube tá gigante. Aqui no YouTube eu já tô com, nesse momento, 11.800 seguidores, mais ou menos. Que é um número bem expressivo quando a gente fala de um nicho, né? Porque teste de software maior. Basicamente é o maior. Teste de software é um nicho e que ele... Eu acho que a gente ainda não tem um censo, né, de testadores em si, né? Ainda. Mas em breve teremos, isso é um spoiler. Em breve teremos algo similar a um censo de testadores. Que é difícil a gente conseguir demonstrar, mas certamente é muito menor do que o nicho de desenvolvimento de software em si, né? Pela quantidade de desenvolvedores que existem no Brasil. Mas pensando na comunidade de testes em si, é um número bem expressivo, assim, quase 12 mil pessoas que acompanham o canal. Né? No Instagram, já são um pouco mais de 7 mil inscritos, que também é um número expressivo. Para uma rede social como o Insta em si, que é mais de entretenimento, né? O meu Instagram, tanto o Instagram como o YouTube, são redes sociais voltadas exclusivamente à minha área de atuação. Então, eu coloco, às vezes, alguma coisa de família, porque eu gosto muito de dar um rolê com a minha filha, de bike ou de brincar na piscina. Então, às vezes, eu coloco. Mas ele eu diria que 92% voltado a testes de software em si. Né? Então, acaba por ter um público que está lá, mas que está lá porque realmente quer melhorar sua carreira, quer crescer sua carreira. Né? Então, é um número bastante expressivo também para esse público. Cara, eu sei que tem muita gente já é fã sua aí, que tem um sonho igual você teve aí, de trabalhar com outras pessoas e tem o sonho de trabalhar com você aí. Dá uma dica pro pessoal aí, como é que faz para trampar contigo aí? Eu diria que como falar, eu não recomendaria vocês trabalharem comigo, na verdade, sabe? Eu sou muito chato, velho. Eu sou muito chato. Mas eu recomendaria, sim, que vocês tivessem sonhos de conseguir alcançar os seus objetivos, sabe? Eu sempre aconselho, assim, os meus alunos, principalmente, né? Que para que você consiga crescer até um lugar que você seja mais tranquilo, né? Esteja mais tranquilo, tenha mais proximidade com a sua família, tenha mais liberdade para fazer o que você quiser durante o dia, né? Você precisa traçar um objetivo, você precisa colocar e falar, cara, o que eu quero na vida é isso daqui, deixar super estreito, entendeu? Quando eu falo super estreito, é pouco genérico. Meu desejo é isso daqui. E aí você vai lá e cria plano de ação para conseguir alcançar aquilo, entendeu? Então, eu diria, ao invés de você dizer, não, eu quero sonhar em um dia trabalhar com o Júlio, coloca assim, eu quero um dia chegar no meu objetivo, que é de conseguir aplicar essas coisas que o Júlio aplica, ou conseguir ter uma mentalidade mais aberta, mais flexível quanto a como aplicar no seu dia a dia a disciplina de teste de software. E aí, para isso, a minha resposta tenha a possibilidade de conversar com muitas pessoas, converse com suas referências. E isso, para mim, eu não sei para você, João, mas para mim era muito difícil na época. Quando eu estava lá lendo os livros de testes, lá de quando eu comecei, eu tentava contato com algumas pessoas, inclusive já tentei contato com uma das pessoas que para mim naquela época era uma das maiores referências. Tentei falar com a pessoa tipo, simplesmente me ignorou completamente, cara, entendeu? Então, tipo, era um estrelismo muito grande. E
Hoje em dia já não é assim. Então, por exemplo, se você vê em mim alguém em quem você se espelha, você fala, caraca, eu gosto do Júlio, gosto do conteúdo do Júlio. Se você me mandar uma mensagem no LinkedIn, eu vou te responder, entendeu? Se você gosta muito do João, o João é uma puta referência. Eu acho que as pessoas não falam isso pra você, né? Geralmente é sempre você falando das pessoas. Mas o João é uma mega referência, cara. Eu não conheço ninguém que organiza tantos eventos e que junta tantas pessoas como o João. Mano, é um negócio impressionante. Tipo, às vezes eu fico até pensando de onde que você tira tanta energia para reunir pessoas. Então, sempre quando eu lembro de você, eu lembro do agrupamento, né? Em inglês, a galera chama de huddle. Então, tipo, você é o cara do huddle, mano. Você é o organizador do rolê, entendeu? Então, sempre quando eu lembro do João, o João tá nesse esquema, do cara que é o cara do huddle. E é um trabalho extremamente importante também. Puxa, eu gosto pra caramba do João, mano. O cara é engraçado, divertido pra caramba e sempre tá organizando o rolê para que eu consiga ter o conhecimento na palma da minha mão, né? De uma maneira mais fácil. Pô, vou mandar uma mensagem pro João. Eu tenho certeza, mano, que ele vai te responder, entendeu? Por que isso? Porque hoje a gente vive numa esfera de que as pessoas entendem que elas não são tudo. Que elas estão aprendendo, mano. Tá todo mundo aprendendo todos os dias, tá todo mundo se ferrando todo dia, tá todo mundo quebrando a cara todo dia e a gente vai aprender alguma coisa e compartilha com vocês, sacou? Então, é muito mais fácil você ter esse acesso. Então, se tá claro que é fácil você conversar com essas pessoas, além de conversar com a comunidade, converse com essas pessoas, porque elas vão te dar insights que são muito bons para você conseguir chegar lá ou até ultrapassar essas pessoas no conhecimento. 2 pontos. Terceiro ponto, leia, mas não leia simplesmente o título. Tem gente que lê o título do rolê e já sai falando que leu o post inteiro. Tem gente que lê o título do vídeo e fala que assistiu o vídeo todo. Tem gente que lê só o título só lê a primeira frase de um post e já sai falando que leu o post como um todo. E quando vai ver, aquilo era só um bait para você clicar, né? E você não leu porra nenhuma e você simplesmente tá lá falando um monte de merda sem nem saber o rolê. Então, tipo, sabe? Leia na real mesmo, gaste o seu tempo lendo, gaste o seu tempo assistindo. Depois você toma as suas decisões sobre aquilo. Então, um montão de gente que só lê um pedacinho e sai falando. Né? É o tradicional Kiwi papagaio, que eu acho que não foi listado aqui nos vídeos, né? Nesse projeto Tester, mas também é um cargo. Vai ter um depois lá, um zoeira. Tem que ter, senão não vai aquilo. Né? Além desses, coloque em prática. E além de colocar em prática, defina qual é o caminho do objetivo onde você quer chegar. Você precisa pegar tudo isso daqui e colocar como sendo o foco para onde você quer ir. Eu quero chegar nisso daqui. E para eu chegar nisso daqui, eu vou conversar com as pessoas. Eu vou me firmar, eu vou conversar, eu vou chegar lá, entendeu? Então, é isso que eu diria para vocês. Né? Não precisa sonhar em trabalhar comigo, mas sonha em ter o seu objetivo alcançado, porque né, é certamente aí o que vai realmente mudar a sua vida, entendeu? Muito bom, cara. Isso daí foi um incentivo para todo mundo. Fala para nós aí como que a galera vai te encontrar aí. A galera vai me encontrar no Insta e vai me encontrar no YouTube. Você já revelou aqui meus principais contatos. Júlio de Limas Insta no Instagram, é onde eu recomendo fortemente que vocês estejam. Sei lá, como eu disse, né, respondo suas dúvidas diariamente e ajudo vocês todos os dias. E no meu Instagram, o meu foco é justamente estreitamente é fazer com que você alavanque sua carreira e que você consiga aumentos de salário maiores do que 30%. Essa é a minha batalha diária para as pessoas que me seguem lá no Insta. No YouTube é pouco, como vou dizer assim, interativo, né? Você consome mais, mas consuma o conteúdo do YouTube. E tem uma dica. Todo o conteúdo no YouTube, vocês vão perceber que, principalmente esses novos agora, esses últimos 2 que saíram, eu sei que esse vídeo aqui ele vai ir para a posteridade, né? Mas se você olhar a partir do mês de setembro no meu YouTube, tem uns vídeos que eles são muito mais elaborados, com PPT e tal. Então, você assiste o vídeo no YouTube,
vai lá pro Telegram, que é o t.me/Júlio de Limas, com S no final, e você pega o PDF da aula. Então, tá aí uma super dica também para quem quer depois conseguir aí ter acesso ao documento. Documento gratuito, você vai lá no canal do Telegram e baixa ele, é bem bacana também para você poder guardar. Isso daí, cara. Muito obrigado por você ter vindo aqui de novo. Como eu sempre falo, você é de casa. Você sabe que você é de casa. Você compareça aqui. E você que viu esse vídeo aqui agora, tem mais vídeos do Júlio aqui. Tem ele contando a história dos testes. Tem ele falando sobre fundamento de testes. Tem ele contando sobre cargos de testes. Tem ele contando sobre dicas. Tem várias dicas também que ele deu ali em outros vídeos. E muito obrigado por você ter estado aqui, Julião. Valeu, mano. Foi um prazer. Obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, pessoal. E agora já está aparecendo aqui, ó, aqui embaixo, aqui é sempre assim, aqui embaixo, aqui em cima, aqui do lado de cá, alguma coisa, está aparecendo os vídeos para você ver novamente, ver outros vídeos que você ainda não assistiu. Até a próxima. Muito obrigado.